Oi, aqui é a Pérola, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. E eu tô vindo aqui pra falar um pouco sobre a minha experiência da minha primeira viagem internacional que aconteceu no final do mês de julho, agora em 2025. Foi uma experiência maravilhosa e eu fui com muitas dúvidas, apesar de ter uma pessoa lá que já tinha muita experiência, né, que morou lá por muitos anos para me auxiliar, que era o meu pai. Mas apesar disso eu fui com muitas dúvidas, com muitas dificuldades e também acabei ficando um pouco assim perdida em alguns momentos. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para falar um pouco da minha experiência, o que é preciso para ir para lá, o que você precisa levar de documento, será que precisa de visto, precisa de passaporte. Então tudo isso que eu vou falar nesse vídeo é especificamente em relação a isso, né? Tudo que você precisa ir para lá, o que você precisa saber quando vai gastar. Especificamente nós ficamos em Buenos Aires, né, na Argentina, não foi uma viagem para fora de Buenos Aires, foi para a capital, para conhecer a capital mesmo e tudo mais. Então eu vou falar um pouco das médias de preço, do que nós encontramos lá, como funcionam os gastos, como funciona a moeda. E se você realmente tem interesse em começar a viajar para fora e quer sair do Brasil primeiro para algum lugar mais próximo, é um ótimo lugar, então eu espero que eu consiga te ajudar nisso. E fica até o final, se inscreve, curte se você gostar, e é isso. Bom, eu vou começar falando sobre o processo de ida para lá, né? A gente comprou as passagens com pelo menos um mês e meio de antecedência, mais ou menos, e saiu num preço bom. Então é algo assim que varia muito a questão do preço das passagens, porque depende de quando você vai. Se é alta ou baixa temporada, a gente foi no período de alta temporada, que eram as férias de julho, né? Férias escolares e tudo, tem muita gente viajando. Então, assim, a gente comprou essas passagens com um pouco de antecedência por conta disso, né? Então foi tudo tranquilo nesse sentido. Até um tempo atrás, não era preciso ter algumas exigências para entrar na Argentina. Você podia chegar apenas com a sua identidade, não precisa de passaporte, e entrar. Só que agora eles mudaram algumas coisas, o governo argentino começou a pedir especificamente algumas mudanças, né? Pediu alguns documentos a mais. O primeiro deles é o seguro viagem. O seguro viagem, ele basicamente cobre qualquer tipo de despesa emergencial que você possa ter em caso de acidente, em caso de roubo, em caso de várias coisas. O seguro viagem ele cobre. Dependendo do seguro que você contrata, ele tem mais ou menos coberturas, né, digamos assim. Então a gente usou esse site aqui da Real Viagens e lá ele faz uma cotação. Você coloca quando é a sua viagem, quanto tempo você vai ficar, para onde é, tudo mais, e ele faz as cotações para você de todos os planos de seguro viagem que você pode adquirir por preços variados. E, gente, não é caro. Eu não achei caro, porque a gente ficou 7 dias completos, né, de viagem, assim, ida e volta, né, contando ainda com aeroporto e tudo. E a gente pagou R$50 de seguro viagem para esses 7 dias. Então, se você tá indo só para passear e é uma coisa que é uma exigência mesmo, assim, do governo do local que você tá indo, eu acredito que não sai tão caro, né? Você pode optar por pagar um mais caro, mas, tipo assim, se forem poucos dias de viagem, você consegue adquirir por esse valor, mais ou menos. Então, essa parte do seguro viagem ela é necessária. Quando você chega também lá na imigração, em Buenos Aires, eles pedem o comprovante da sua hospedagem, onde é que você vai ficar, e eles perguntam quantos dias você vai ficar lá, né, para saber se você não tá querendo dar uma de esperto para entrar no país e ficar direto ali sem avisar ninguém e tal. Então, quando chega na imigração, eles pedem as documentações e perguntam quantos dias você vai ficar. E você entrega também o comprovante da sua hospedagem, quantos dias você vai ficar, na casa de quem, etc. É necessário também. Então vamos lá, sobre a chegada. Gente, eu sou nordestina. A gente foi pra lá no período de frio. Não foi o frio mais intenso, né, do ano lá, mas a gente chegou no período muito frio. Quando a gente chegou, se eu não me engano, estavam fazendo 12 ou eram 9 graus. E eu tinha ido com uma blusa de gola alta, manga comprida, tipo tricô, bem pesada assim mesmo. Eu falei, não, essa blusa deve aguentar, né? E calça jeans, meia, tênis. Quando eu pisei fora do aeroporto, que eu senti aquele vento gelado no meu nariz, eu pensei, não, sem condições. Ainda bem que meu pai tava lá, ele tinha levado casaco, gorro, luva. É até engraçado porque tem a minha primeira foto que eu tirei lá, eu tô normal com a blusa que eu cheguei. Na segunda foto eu já tava toda empacotada. Então assim,
Eu basicamente não estava preparada para aquele frio, né? Eu passei assim um baque muito grande quando eu cheguei lá, de estar toda empacotada mesmo e por dentro da roupa eu tá me tremendo assim. Então assim, quando a gente chega lá, é bom você, se você não mora, né, num lugar frio do Brasil, por exemplo, no sul, que você já com certeza tem roupas específicas para frio, mas se você tá indo de outros lugares mais quentes do Brasil, como eu acho que seria uma boa ideia você reservar um valor para comprar roupas de frio específicas lá na Argentina, né? Porque existem lojas de rua mesmo assim que vendem camisa térmica assim num preço de até uns 40, 50 reais mais ou menos, blusa térmica de manga comprida, calça térmica, então tudo isso é importante ter para você colocar por baixo da roupa que você vai vestir normal, entende? Para você não ficar sofrendo muito com frio. Também é bom investir em gorro, em luva, em cachecol, tudo isso ajuda, sabe? A não ficar ali sofrendo demais com aquele frio. Nesse período de julho é um período assim que castiga muito, sabe? Agora, como a gente tem conhecimento, né, que no período de outubro, setembro já começa a esquentar um pouco mais lá. E novembro, dezembro, janeiro é bem quente também, então dependendo da época que você vai, talvez não tenha necessidade, então é bom pesquisar direitinho qual é o clima, qual é a estação que vai estar no período que você estiver agendando a sua viagem. Gente, e sobre a questão de transporte, né, de locomoção, a gente não gastou com Uber, na verdade, porque a gente andou de metrô e de ônibus a viagem inteira. Inclusive, quando a gente chegou do aeroporto pro Airbnb, a gente foi de ônibus. Então, todos os passeios que a gente fez foi tudo com transporte público. É muito rápido, assim, para aparecer ônibus lá, para aparecer metrô. Então, não tem aquele risco de você, perdi esse ônibus agora, eu vou ficar mais 30, 40 minutos esperando aqui. Não. Lá é muito rápido para aparecer realmente outro ônibus. Às vezes tem um aqui chegando, atrás dele tem outro, atrás dele tem mais dois do mesmo ônibus. Então, assim... E também é muito fácil, você entra no Google Maps, você coloca para onde você quer ir com a sua localização ativada, né? E ele calcula as rotas ali, você coloca no íconezinho que tem um trenzinho, que é de transporte público, ele vai calcular para você todas as rotas de transporte público para você ir para aquele lugar. E aí você pode se basear tranquilamente pelo Google Maps, que foi o que a gente fez em boa parte do passeio, né? Bem prático, bem rápido, bem simples. E eu achei muito bom assim o fato, porque a gente economizou muito com as passeios, né, realmente usando o transporte público, ao invés de pagar Uber ou táxi, que sairia bem mais caro. Outro ponto que eu queria abordar é a questão da economia lá. Até um tempo atrás, muita gente dizia assim, eu vou para a Argentina para fazer compra, porque lá é mais barato as coisas e tudo mais. Quando esse novo governo começou, né, acredito que foi no final do ano passado, no começo desse ano, não sei, mas no começo desse último governo, desse governo atual que tá lá, ele começou a fazer algumas medidas que deram uma impulsionada na economia local da Argentina. Então não tá tão mais barato assim pro brasileiro ir comprar. A moeda deles continua desvalorizada em relação à nossa, mas as coisas encareceram muito, né? E lá, toda vez quando a gente queria ver, só por curiosidade, mesmo sabendo que tava mais caro, eu quero ver isso aqui só pra ter certeza se não tá mais caro que no Brasil. Aí quando via, ou tava do mesmo preço do que no Brasil, ou tava bem mais caro. Foram pouquíssimas coisas que a gente comprou que estavam mais baratas no Brasil. Às vezes eram coisas assim que era mais barato porque às vezes não tinha mesmo aqui no Brasil, entendeu? Então tinha, mas em menor quantidade, era difícil de achar. Então a gente encontrou mais barato por conta disso. Mas não que seja mais barato lá. Então, se você tá querendo ir pra Argentina para fazer compra, não vai compensar. É uma viagem a passeio, para você comer, para você gastar e fazer compras com o preço de uma viagem que você foi para passear, não para fazer compras. Para dizer assim, eu tô indo para pagar muito barato. Não, é uma viagem especificamente para passeio. Você vai gastar o valor do que você gastaria normalmente para qualquer viagem num passeio, entende? Não necessariamente, porque é mais barato. Não. A maioria das coisas que a gente viu lá realmente não estava com o mesmo preço que no Brasil. Estava ou do mesmo preço ou mais caro, né? Então, e a maioria mais caro também, né? E a moeda tava 230, R$1 tava comprando 230 pesos, né? Então a gente tava se baseando que 230 ali próximo de 250
que seria um quarto de 1.000, a gente estava multiplicando por 4 os preços das coisas. Então, quando a gente via uma coisa que custava 2.000 pesos, por exemplo, a gente multiplicava por 4 e aproximava, arredondava para mais ou menos R$8. Então a gente sabia que aquilo ali custava nessa faixa de preço pra gente não se perder na hora de gastar. Não sei quanto é que tá a moeda agora, mas quando a gente foi tava nessa 231, 232 pesos. R$1 comprando essa quantidade de pesos, né? Sobre questão de comida. Quando você come... Como a gente ficou hospedado em Airbnb, isso é outra dica também que eu queria dar pra você. Se você tá indo ficar, 7 dias, 2 semanas, tenta investir no Airbnb, sai bem mais barato do que um hotel. E você tem a liberdade de você mesmo cozinhar, você faz suas coisas. Porque a gente tava gastando mais com almoço e com algum lanche eventual ali no dia a dia e tal. Mas a gente gastava mais era com almoço, porque lá no Airbnb, como tinha todo o aparato pra gente fazer nosso café da manhã, nosso jantar, a gente comprou algumas frutas, comprou um café, comprou um leite, a gente comia no Airbnb mesmo. Que é, pra quem ainda não conhece, não sabe, o Airbnb são pessoas que têm casas que elas alugam para pessoas que vêm viajar, vêm visitar, fica alugado ali para elas utilizarem. Então, uma casa mesmo, era um apartamento. Tinha cama, tinha cozinha, tinha tudinho, uma mesa de jantar, televisão, tudinho. E assim, acho que foram 6 dias que a gente alugou, ficou em torno de R$1.000. E tinha lugares que a gente estava vendo que sairia mais ou menos R$300 por pessoa por dia, né? Então sairia bem carinho assim fazendo a conta, e a gente economizou bastante só fazendo esse aluguel de Airbnb. Então assim, como a gente gastava mais com almoço mesmo na rua, a gente comia por lá mesmo no café da manhã e a gente não jantava nada assim, a gente mais lanchava mesmo, que às vezes vinha muito cheio da rua. Mas em relação à comida mesmo, eu não tive uma experiência muito boa com alguns restaurantes. Tinha um restaurante qual é o nome do lugar? Na Rua Florida. Na Rua Florida tinha um restaurante, não era nem bem na Rua Florida, era próximo, né? Mas tinha um restaurante chinês que a gente foi e a comida tava toda fria mesmo. Então assim, não valeu muito a pena. Teve um outro dia que a gente foi também no mercado de Santelmo. No mercado de Santelmo tem várias opções de comida. A gente sentou num lugar lá que tinha um churrasco, parecia bom e tudo mais. Pedimos a carne bem passada e a carne veio crua. Literalmente, acho que, tipo assim, se tivessem deixado cozinhar menos, o boi ainda ia vir berrando pra cima da mesa da gente. E assim, é aquela coisa, tem que saber exatamente mais ou menos onde é que você vai pedir e tudo mais. As experiências boas que a gente teve com comida foram de fast foods que você já conhece mundo afora. Por exemplo, a gente comeu no KFC perfeito, eu amei o sabor, o tempero, tudo no ponto certo. Subway também que a gente comeu, muito bom. Agora, quando se trata das comidas locais mesmo assim, eu não gostei muito. Provei um cachorro-quente coreano, achei horrível. Não é que achei horrível assim, mas a massa parece que estava doce. E a massa era muito robusta, assim, a gente machucava a boca. Eu não tive uma experiência boa, assim, com a culinária de lá, a não ser com algumas coisas específicas, né? Que foram as medialunas, que são pães, é como se fosse um pão no formato de meia-lua, como o nome diz. E ele é tipo um pão doce, tem um glacêzinho em cima, assim, muito bom. Eu amei. Tava muito curiosa pra experimentar. Outra coisa que eu experimentei que eu gostei muito foram as empanadas, que vende, tipo assim, qualquer quiosquezinho, qualquer cantinazinha, lanchonete de rua tem. É muito comum por lá. E eu comi também as empanadas, eu gostei muito. Tem de vários sabores. Teve uma que eu gostei muito de espinafre e salsa. Espinaca e salsa que chama. Gostei muito do sabor, então achei bem temperada. É um pastel, a empanada é como se fosse um pastel, com aquela massa de pastel, recheio, só que ao invés de você fritar ele no óleo, você assa ele. Então, eu achei muito gostoso e até mais saudável do que você comer um pastel com fritura e tudo mais. Eu achei, assim, muito bom. Outra comida típica que eu tava muito curiosa pra provar e que eu provei lá na frente do estádio do Boca Juniors foi o choripã. O choripã, ele é como se fosse um cachorro quente,
um sanduíche no estilo cachorro-quente, só que ao invés de salsicha, é uma linguiça artesanal assada na brasa, você coloca ali os molhos que você quer. Nossa, eu achei assim muito, muito, muito saboroso, apesar do pão ter ficado assim bem maçudo e machucou um pouco a minha boca na hora de comer, mas ele tava muito bem temperado, eu gostei muito. É uma comida típica assim que eu tava muito curiosa pra provar e não me desapontou em nada. Muito bom mesmo. E assim, eu já tinha experimentado o famoso doce tradicional de lá, que é o alfajor, várias outras vezes, que meu pai já tinha trazido pra mim caixas e caixas de alfajor. Eu já tinha experimentado, então não foi nenhuma novidade, mas é um doce também que eu gosto muito e que com certeza eu experimentei e comi enquanto eu estive lá, mas que vale a pena se você nunca experimentou ou estiver indo pela primeira vez lá e tudo, realmente comprar um, experimentar, ver se gosta. Eu particularmente gosto muito. Ainda trouxe caixas e caixas pra cá pra poder continuar comendo. Agora, alguns lugares que a gente visitou, né? Alguns pontos turísticos, caso você esteja um pouco perdido. E esse foi um passeio assim que a gente fez em 7 dias, né? E às vezes a gente visitava o lugar e quando voltava pra casa ainda era cedo, tipo 5 horas da tarde, 4h30. Então, tipo assim, se você ainda quisesse passear por algum outro lugar, você tinha bastante tempo, quisesse sair pra fazer compras, são passeios rápidos, né? A gente visitou a Floralis Genérica, que é uma flor de metal muito bem arquitetada ali numa praça muito bonita, e tiramos fotos. Estava só um pouco nublado, mas assim, é muito bonita mesmo, é bem grande, assim, bem imponente mesmo, assim, e eu fiquei realmente maravilhada com a arquitetura daquilo ali, como é que alguém planejou e fez, assim, um negócio tão grande, tão bonito em metal, né? É impressionante, querendo ou não. Nós também visitamos, perto ali da Floralis, né, tem a faculdade de Direito, também é bem grande. Os prédios lá da faculdade da UBA, né, são prédios que tem arquitetura muito puxada pro europeu, assim, uma arquitetura bem, assim, rústica, antiga, bem europeia mesmo. Eu achei muito bonita. A faculdade de Direito a gente visitou, a faculdade de Ciências Econômicas também, o prédio é no mesmo estilo, a faculdade de Medicina também é no mesmo estilo. A gente visitou também, e tipo assim, na faculdade de medicina, na verdade é a faculdade de ciências médicas, né, porque ali também funcionam os cursos de biomedicina, odontologia, enfermagem, então assim, só que todos os prédios são assim, né, com uma arquitetura bem europeia e tudo mais. Eu achei assim, bem clássico, bem bonito. Também visitei o El Caminito, que é perto ali do estádio do Boca Juniors. Bem próximo, assim, as duas localizações. No El Caminito, além de ter algumas opções de restaurante, também tem bastante coisas de mercado, assim, para vender chaveiro, vende lembrancinhas, coisas para você fazer compras ali típicas do local. Ali tem bastante. E é um lugar, assim, bem característico. Quando você vê fotos e vídeos sobre lá na Argentina, você sempre vê esse lugar sendo registrado, né? Tem algumas estátuas de cera, você vê pessoas fazendo os sósias ali do Maradona, do Messi, tirando foto com o pessoal. É bem bacana. E ali perto a gente também viu de longe, né, o estádio. Ficamos na porta do estádio do Boca Juniors. Foi lá onde eu comi o choripã. Tinha também um cara, tipo, com a roupa do time da seleção argentina, né? E com uma cabeça não sei se era EVA, não sei, mas uma cabeça mesmo assim artificial enorme do Messi, tipo uma caricatura, tirando foto com o pessoal também. Então, muito legal, assim, é um passeio muito bom. A gente também visitou o bairro Chino, que é um bairro chinês, japonês, coreano, tem todas as variações ali da região asiática, tem também muito assim do comércio lá, né, desses países existe nesse bairro. Eu gostei muito, assim, a gente caminhou, foi lá que eu comi o cachorro-quente coreano, e a gente vê muito assim, sabe, nesses mercados, igual tem em todo lugar o mercadinho chinês. Lá tem, só que é bem mais característico, tem algumas decorações que lembram mesmo a China, é bem bacana, assim, eu gostei muito. Nós também visitamos Porto Madeiro, né, que eu achei, assim, muito bonito, assim, venta muito, né, a gente ficou ali nesse sentido, aquele vento frio vindo, mas tiramos algumas fotos.
é bem grande. Lá também tem o Hard Rock Café, que eu tinha muita curiosidade porque eu nunca tinha ido no Hard Rock Café e nós fomos. Inclusive eu vi lá no Hard Rock Café a guitarra do Nick Jonas e não tava esperando, eu fiquei tipo, meu Deus, e eu sou fã do Jonas Brothers desde que eu era criança, mas foi muito bom. Nós também visitamos a Casa Rosada, que é onde funciona a sede do governo, também a casa do presidente, né, a residência presidencial, também muito bonita lá para tirar umas fotos. Ali também é bem pertinho da catedral, tipo, é na mesma praça ali tem a catedral, então para quem compartilha da fé católica e tudo, quiser visitar também, é um lugar bem bonito, bem grande, bem imponente mesmo ali. E nós também visitamos a Estátua da Liberdade, que tem lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Essa Estátua da Liberdade, ela é a estátua que foi feita antes da Estátua da Liberdade de Nova York. E ela foi feita, se eu não me engano, foi as mesmas pessoas que fizeram o projeto da Estátua da Liberdade de Nova York fizeram esse projeto dessa estátua lá. E ela foi feita primeiro, não tinha ninguém visitando, porque ela é menor, ela fica no meio de uma praça assim, mas não tinha ninguém visitando, e a gente tava lá, a gente tirou foto e tudo. Achei muito interessante. Um outro lugar que a gente visitou foi também a feira de Santelmo, que ocorre todo domingo, ali perto também da catedral, da Casa Rosada. A gente visitou e vende muita coisa também de lembrancinhas, coisas de decoração, roupas e artigos de couro. Então assim, lá também tem uma variedade muito grande de produtos da Mafalda, né? Aquela famosa Mafalda das nossas tirinhas das aulas de português. O autor é argentino e tem muita quantidade, então você encontra em todo lugar vendendo chaveiro, bolsas, toalhas, bottoms, tudo sobre a Mafalda. Inclusive tem uma estatuazinha dela, a gente só não tirou foto porque tava lotado de gente, tinha uma fila para tirar foto com a estátua dela e a gente não queria ficar esperando, né? Mas enfim. E a gente foi para lá e também fomos de lá no Mercado de Santelmo, que é perto, e almoçamos no Mercado de Santelmo. Então, assim, foi um roteiro assim de passeio que realmente atendeu ali os 7 dias que a gente estava. Eu gostei muito. Por mim, realmente, eu faria de novo essa viagem, né? Talvez até para conhecer outras coisas, outros lugares, mas para um passeio de 7 dias foi uma coisa assim que eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. Sim, para quem quer ir, conhecer e tudo mais, é uma boa. Lá também tem muita opção assim de guia turístico, se você for nos lugares assim mais conhecidos, né, e disser que você quer participar de um tour. Tem muitos brasileiros que fazem essa questão também do guia turístico, né, que trabalham de guia turístico ali. A gente encontrou vários deles oferecendo passeios pra gente. É muito comum você encontrar brasileiro lá. Inclusive, eu sabia que tinha bastante brasileiro lá, mas eu não sabia que eu encontraria com tanta frequência como eu encontrei. Tanto que no primeiro dia que a gente foi na Rua Florida, teve um rapaz que começou a falar em português comigo, chamando pra poder entrar na loja e tudo. E eu parei, eu fiquei olhando assim, mas ele tá falando português, eu já tava tipo acostumada a escutar todo mundo ao meu redor falando espanhol. Mas assim, é muito bom. Pra você também que estuda um idioma, eu passei 7 anos lá e tipo assim, sabia um pouco do espanhol, mas eu senti que eu consegui entender melhor e às vezes até conversar bem em espanhol, né, na hora de pedir, perguntar o preço de alguma coisa. Eu conseguia me desenrolar um pouco mais com os vendedores. Porque quando você fica ali imerso, tipo assim, meu pai, ele falando espanhol fluentemente, ele ajudou muito a gente assim lá. Mas quando às vezes eu ficava mais ali, eu sozinha pesquisando o preço de alguma coisa, eu sabia conversar, sabia pesquisar, sabia perguntar. Então é muito bom pra quem tá aprendendo o idioma, porque você começa a ter um choque de realidade, que aquele idioma ele é real, né? E você pode utilizar ele ali naquele momento e você sente que você fica mais seguro para falar aquele idioma. Então foi uma experiência muito boa, apesar de terem sido apenas 7 dias, foi muito bom, né? Porque foi uma experiência cultural muito boa. E realmente eu acho que se eu fosse de novo eu escolheria não ir no período de frio, porque a gente pegou lá um mínimo de 2 graus. No último dia, quando a gente estava voltando, pegamos 2 graus, a gente estava dentro do aeroporto, mesmo o aeroporto tendo refrigeração não, ar-condicionado, tudo para poder manter a temperatura normal.
ainda assim eu senti aquele frio de 2 graus, castiga muito, assim, sabe? Se você for pra lá, tenha em mente essas coisas, prestar bastante atenção na questão dos requisitos. Para entrar lá não é necessário passaporte, como eu falei. Você pode entrar com a sua identidade, não tente arriscar chegar lá com sua carteira de motorista, é identidade. Então, menores de 18 anos, obviamente, com autorização. Então, assim, tenham em mente todas essas coisas também, a questão do seguro viagem, os comprovantes de hospedagem, para não ter nenhum tipo de surpresa e evitar colocar qualquer coisa na mala que possa fazer também a viagem de vocês atrasar, o pessoal talvez até tomar as coisas de vocês na mala. Tomar bastante atenção para você ter uma viagem tranquila. A minha experiência foi muito boa, acredito que foi só a primeira viagem, ainda vão ter outras, mas por enquanto eu acho que eu me sinto realmente realizada de ter feito essa viagem, e eu espero muito mesmo que em breve vocês possam até comentar aqui nos vídeos que talvez o vídeo ajudou muito. E é isso. Se você já foi pra lá também, você pode comentar aí, falar o que você pensa, o que você acha, como foi a sua experiência. Vai ser muito bom te ouvir e saber a sua experiência. Então, é isso. Curte, se inscreve, compartilha. Não deixa pra depois pra se inscrever também. E eu vou estar postando diariamente não, mas recorrentemente alguns vídeos sobre o meu dia a dia, sobre o meu processo de estudos, alguns vídeos de realmente assim da minha rotina, né, estudando, e também algumas viagens em breve, se Deus quiser. É isso, gente, muito obrigada. Tchau, tchau.